Deus separou para nós e para você que está aí me ouvindo neste momento, esta campanha que vai fazer diferença em sua vida. Pastor Erli ministrou nesta manhã, na nossa devocional, sobre a mão direita e a mão esquerda. É interessante isso, porque numa campanha de fé é importante você ter na sua mão direita a espada, a palavra de Deus. E é importante também você ter na sua mão esquerda a fé, o escudo da fé. Nesse mês, quebrando as maldições, Deus quer te ensinar como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e como também usar o escudo da fé para alcançar a sua vitória. Gostaria também que você preparasse aí em sua casa, se você tem, o seu cálice com vinho, que nós vamos estar falando sobre a importância do sangue de Jesus numa quebra de maldições. O versículo que eu quero ler com você, o nosso texto áureo, está em Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quero ler novamente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quero orar com você antes de entrar nesta palavra. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor coloque em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra. E pedimos espírito de sabedoria e revelação no total conhecimento do Senhor, para experimentarmos qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E pedimos também, Deus, dá-nos o escudo da fé. Senhor, a tua palavra diz que tu és o autor e consumador da fé. A fé que vem através do teu nome, venha agora como escudo na mão do meu irmão e da minha irmã, nas mãos desses que estão nos ouvindo nesta noite, em o nome de Jesus. O que a Bíblia nos ensina sobre bênção e maldições? Para você entender o que a Bíblia chama de maldição, você precisa entender, em primeiro lugar, o que a Bíblia chama de bênção. E o que é bênção na palavra de Deus? O que é bênção na Bíblia? Em Deuteronômio 28, 2, este versículo nos ensina algo muito importante. Nós vemos hoje pessoas correndo atrás da bênção. Mas aqui em Deuteronômio 28, 2 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha que tremendo. A promessa de Deus é que você não vai correr atrás da bênção, mas que se você estiver debaixo dos princípios da palavra de Deus, a bênção vai te alcançar. A bênção virá sobre ti. E é esta a proposta nesta noite e nesta campanha. Que a bênção de Deus te alcance e quebre todas as maldições que têm afrontado sua vida, que têm acompanhado sua vida. Mas para entender o que é maldição, eu preciso entender o que é bênção. E o que é bênção? Quando Deus criou o homem no Éden e coloca Adão no Éden,
A Bíblia diz que a vontade de Deus era de ser amigo de Adão. Jesus, lá em João 15, ele diz o seguinte, olha o que Jesus diz aqui: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que tremendo. A Bíblia diz que a proposta de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus era que o homem fosse seu amigo. Aí vem Enoque, um tempo depois. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Que Enoque era amigo de Deus de tal forma que um dia Deus falou para Enoque: olha, Enoque, nós estamos andando juntos há tanto tempo, a minha casa está mais perto que a sua, vamos para a minha casa? E a Bíblia diz então que Deus tomou Enoque para si. Olha que tremendo. Meu irmão, Deus está procurando amigos. E depois, mais à frente, nós vemos a história de Abraão. E Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e colocou sobre eles o que? A sua bênção. Ou seja, tornou-se amigo desses homens. Aleluia. Depois, mais à frente, nós vemos Moisés. Lá em Êxodo 33:11, diz que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala ao seu amigo. A Bíblia chama de bênção a amizade. Quando você é amigo de Deus, meu irmão, automaticamente a bênção de Deus está sobre sua vida. Outra coisa que nós vemos quando Deus criou o homem, que colocou o homem debaixo da bênção, era que o homem conseguia ouvir a voz de Deus. Quando lá em Deuteronômio 28:2 fala que a bênção te alcançarão, ele termina e diz: se ouvides a voz do Senhor. Adão ouvia a voz de Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E Adão, então, ouvia as instruções do Senhor. No Salmo de número 32:8 diz: e instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus ensinava a Adão o seu caminho. Depois, no Salmo 25:14, o salmista diz que os segredos do Senhor, Deus iria ensinar o homem os seus segredos. Adão entendia os segredos de Deus. Adão conhecia o segredo da criação. Adão conhecia o segredo do universo. Olha que tremendo. Por quê? Porque Adão ouvia a palavra de Deus. E porque ele ouvia a palavra de Deus, ele estava debaixo da bênção. E porque ele ouvia a palavra de Deus, a Bíblia diz que as suas vestes resplandeciam. Quando é que o homem descobriu que estava nu? Quando perdeu a presença de Deus. A presença de Deus e a glória de Deus na vida de Adão e a glória de Deus no Éden eram as vestimentas do homem. E nós vemos isso em Moisés. Moisés sobe o monte. Lá em Êxodo 34, ele sobe o monte. E quando ele está no Monte Sinai, a glória de Deus envolve a vida de Moisés. A glória do Senhor resplandece na vida de Moisés. E quando Moisés desce, ele não tinha percebido, mas o seu rosto resplandecia. Jesus, em Lucas
9:29, ele está lá no Monte da Transfiguração e os discípulos começam a olhar para Jesus e ver Jesus, Elias e Moisés, e de repente Jesus estava resplandecendo a glória de Deus. O que é bênção? Bênção é isso, é você ser amigo de Deus, é você poder ouvir a voz de Deus. Bênção é isso, é você estar revestido da glória de Deus. E o que a Bíblia então chama de maldição? A Bíblia chama de maldição a inimizade. Isaías capítulo 59, 1 e 2, eu gostaria que vocês colocassem ali para mim na tela. Isaías 59, 1 e 2. Olha o que a Bíblia chama de maldição. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido tapado, agravado para que não possa ouvir. Próximo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A Bíblia chama o pecado de separação. A Bíblia chama o pecado de inimizade contra Deus. Olha que coisa. Tiago 4,4 diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O homem, quando pecou, tornou-se inimigo de Deus. Depois, em Efésios, quando Paulo está ensinando a igreja de Efésios sobre maldição, ele diz uma coisa muito interessante aqui. Efésios 2, 14 e 15. Coloca para mim na tela, porque esse versículo é muito importante. Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. O pecado tornou o homem inimigo de Deus. Deus cria o homem para viver debaixo da bênção, ser amigo de Deus. Então vem o pecado e vem a maldição e faz do homem inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Volta lá o versículo, por favor. Desfazer a inimizade, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. A mesma separação que estava no meio que diz Isaías. O vosso pecado fez separação de vós e o vosso Deus. Então, o que a maldição fez? O que a maldição criou na vida do homem? A maldição fez do homem um inimigo de Deus. Em Marcos 15, 38, a Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo. O que a Bíblia está dizendo aí? Através de Jesus, o que Deus fez? Jesus veio para quebrar essa inimizade que havia entre o homem e Deus. Quando o homem peca, o homem deixa de ouvir a voz de Deus. Deus criou o homem para viver na bênção. E o homem tinha toda a instrução, o homem conhecia todos os segredos de Deus. E agora, debaixo da maldição, o homem começa a ter dificuldade de entender a voz de Deus, de entender a palavra de Deus. Lá em Gênesis 3, quando Adão estava no Éden após ter pecado, a Bíblia diz que ouviu a voz de Deus, que veio no Éden, na viração do dia, tardezinha. Deus vinha para conversar com o homem, para curtir aquela amizade. E a Bíblia diz então que o homem se escondeu de Deus. Escondeu-se da presença de Deus, ao ouvir a voz de Deus que andava no meio do jardim. E desde aquele dia até a cruz do Calvário, Deus estava buscando amigos. Deus estava buscando amigos.
amigos que pudessem ouvir o coração de Deus. Deus está procurando esses dias pessoas que queiram ser os seus amigos, que queiram ser amigo de Deus. Com qual propósito? Para ouvir o que está no coração de Deus. E aí em Mateus 13, 15, eu gostaria que colocasse esse versículo aí, porque é muito importante. Olha o que Jesus está falando aqui. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A maldição tapou os ouvidos dos homens. A maldição tapou o seu ouvido. E aí, onde Jesus chegava, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você é amigo de Deus, você ouvirá a voz de Deus. Você entenderá a voz de Deus para a sua vida. E com a maldição, o homem perde, então Adão perde a presença de Deus. A presença de Deus se afasta do homem. E a Bíblia diz então que o homem perde a glória de Deus e descobre que estava nu. Adão e Eva então descobrem que estavam nus. E nós vemos Paulo dizendo à igreja de Roma: olha, a criação, lá em Romanos capítulo 8, ele diz: a criação geme, porque eles querem ver de novo o homem revestido da glória de Deus. A maldição tirou a glória de Deus da vida do homem e da mulher. Mas toda a natureza tem essa expectativa e geme, esperando que o homem resplandeça novamente a glória de Deus. Quando Satanás está tentando Jesus, ele diz: olha, ele leva Jesus para um alto monte, mostra todos os reinos, todas as suas glórias. Ele diz: eu posso encher você da glória, se você prostrado me adorar. Sabe, querido, quando é que nós somos cheios da glória de Deus? A única maneira de sermos cheios da glória de Deus é adorando o Senhor. Nós morávamos em Minas Gerais e tínhamos lá um pastor que era ministério dele. Nós íamos para o monte. Chegava no monte, no meio da mata, desligavam todos os celulares, ninguém acendia lanterna nenhuma, e a igreja começava a adorar. E algo sobrenatural acontecia. Quando a igreja começava a adorar, aquela mata seca começava a resplandecer. Daqui a pouco você estava vendo o rosto do irmão. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, onde há adoração, a glória de Deus. E a maldição então fez isto. O que a maldição fez? Trouxe inimizade entre o homem e Deus. A maldição, o que ela fez? Ela tornou o homem surdo para a palavra de Deus. E o que a maldição fez? Roubou a glória de Deus na vida do homem. Como quebrar essa maldição? Como quebrar essa maldição? Nós vimos que bênção é ser amigo de Deus. Bênção é ouvir a voz de Deus. Bênção é resplandecer a glória de Deus. E vimos que a Bíblia chama de maldição inimizade contra Deus. Não ouvir a voz de Deus e não resplandecer a glória de Deus. Como? Nós lemos lá em Deuteronômio que a bênção quer nos alcançar. Meu irmão, a bênção quer alcançar a sua vida nessa noite. A bênção quer
ter um encontro com você nessa noite. E como quebrar então a maldição da inimizade? Como quebrar a maldição de não ouvir a voz de Deus? Como quebrar a maldição de não resplandecer a glória de Deus? A Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue. Quero falar um pouquinho com você sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira. O sangue de Jesus é a única forma de quebrar as maldições em minha vida e em sua vida. Por quê? Qual é a bênção que o sangue de Jesus traz? Primeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Certa vez, Jesus passando com seus discípulos perto de João Batista, ele volta para João e diz, olha João evangelista, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. E o próprio João, quando ele está lá em Apocalipse capítulo 5, e ele está vendo o trono do Cordeiro, ele diz, olha, vi no trono um Cordeiro como havia sido morto. E ele com o seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e até os carioca. E o que ele fez? Nos comprou e nos constituiu reis e sacerdotes. É o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. E é através do sangue do Cordeiro que nós temos comunhão com Deus. Hebreus 10, 19, 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. É o sangue de Jesus que nos leva à presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos torna amigos de Deus. É o sangue de Jesus dos nossos ouvidos, que abre os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. É o sangue de Jesus que lava as nossas vestes. Esses foram os que venceram. Esses foram os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eram mais alvos do que a neve, resplandeciam. Olha que tremendo. E é o sangue de Jesus que nos dá vitória. Apocalipse 12, 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Você quer vitória? O sangue de Jesus pode te dar vitória. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus também nos protege. Lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, a praga estava para chegar no Egito, o anjo da morte iria passar pelo Egito, mas aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, no umbral da porta, esses foram poupados. O sangue protege o que está dentro do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Se você é amigo de Deus, se você ouve a palavra de Deus, se você resplandece a glória de Deus, é porque você tem o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus protege aqueles que estão dentro do reino. Não há maldição que possa tocar a sua vida, não há maldição que possa tocar em você, se você tem o sangue do Cordeiro. E para encerrar, o sangue de Jesus traz libertação de costumes, vícios e comportamentos indivíduos. Pedro diz, em 1 Pedro 1, 18, 19, pois vocês sabem que
Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de vossa vã maneira de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, maldições familiares, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que tremendo. O sangue de Jesus veio quebrar a inimizade, a maldição. O sangue de Jesus veio para abrir os seus ouvidos. E o sangue de Jesus veio sobre minha vida e sua vida para fazer com que as nossas vestes resplandeçam, para que possamos entrar na presença do Senhor e adorar o Rei dos Reis. Você que preparou o seu cálice com vinho, aí em sua casa, neste momento nós vamos estar orando. Não existe quebra de maldições, a não ser através do sangue de Jesus. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para fazer com que sejamos amigos de Deus, para que possamos ouvir a voz de Deus e para que as nossas vestes venham resplandecer pelo poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Toma o seu cálice aí em sua mão. Se você não preparou o seu cálice, depois você pode orar também, né? Tomando o seu cálice de vinho. E nós vamos estar nessa campanha trabalhando isso. A única coisa que pode quebrar maldição na minha vida e na sua vida, meu irmão, é o entendimento da importância do sangue de Jesus. Todas as terças-feiras nesse mês de junho, estaremos orando aqui, para que Deus venha quebrar maldições, mas que você possa entender e ter esse entendimento. A palavra de Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a nos relacionar com Deus e a entender o propósito de Deus na nossa vida. Vamos declarar esse cântico. Enquanto você prepara aí o seu suco de uva, você vai ungir a porta da sua casa, você vai ungir a sua cabeça, vai ungir a sua família, porque é o sangue de Jesus. Seu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pecados
está me ouvindo neste momento, talvez você esteja dizendo: eu não sou digno, eu não mereço a bênção de Deus em minha vida. Que bom, não merecemos mesmo. Talvez você esteja dizendo: poxa, eu sou bom, eu faço isso, faço aquilo, por que Deus não me abençoa? Quando nós chegarmos diante de Deus naquele dia em que partimos dessa terra, você vai chegar à porta dos céus. Dizem que Pedro tem a chave da porta dos céus. Você vai chegar lá e Pedro vai perguntar para você: o que garante? Qual é a garantia que você tem para entrar no reino de Deus nos céus? Alguns vão dizer: eu não matei, não roubei, eu pratiquei boas obras. E Pedro vai perguntar: qual é a senha? Você fala: mas eu fui bom. A Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa bondade diante de Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Aquele pano que amarrava nos leprosos. Quando tirava aquilo, estava cheio de pele, estava fedendo. Aquilo é trapo de imundícia. E a Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa bondade diante de Deus é como trapo de imundícia. Então, o que garante a minha entrada e a sua entrada? A presença e diante do trono de Deus, o sangue de Jesus. Aí você vai poder dizer: Senhor, realmente eu sou pecador, eu sou falho, mas eu li e eu ouvi uma pregação que dizia que é o sangue de Jesus que me lava e que me justifica. Sendo, pois, irmãos, justificados pela fé, através do sangue de Jesus. Deus quer te lavar nessa noite. E é o sangue de Jesus que quebra a inimizade. É o sangue de Jesus que nos cura da surdez. E é o sangue de Jesus que lava as nossas vestes sujas e faz mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Vamos declarar esse cântico mais uma vez, e eu quero que você adore o Senhor, e eu quero orar com você. Seu sangue leva-me além. Deus vai te levar além nessa noite. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Deus está justificando você. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia.
Glória a Deus. Toma o seu cálice aí, Senhor. Nós tomamos esse cálice confessando a nossa fé no sangue de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que é o sangue que nos lava, que é o sangue, ó Deus, que nos dá acesso à tua presença, que é através do sangue que temos comunhão com o Senhor. E a tua palavra diz que é através do sangue que temos a proteção. É o sangue que quebra maldições. E declaramos nessa noite, meu Pai, que maldições sejam quebradas e que a bênção alcance esta pessoa que está me ouvindo agora. Que a bênção do Senhor entre nessa casa através do sangue de Jesus. Nós te damos graças pelo sangue, em o nome de Jesus. Pode tomar o seu cálice. Glória a Deus. Tome um pouquinho desse suco de uva, unja as portas da sua casa. Nenhuma maldição pode entrar na sua casa. Unja a sua mente, unja a mente do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Toda a sua casa, nessa noite, recebem a bênção do Senhor. Maldições são quebradas em sua vida nessa noite, em o nome de Jesus. Aleluia, queridos. Nós queremos orar agora por todos os pedidos que já estão no nosso relógio 24 horas de oração e também pelos pedidos que chegou pelo WhatsApp da igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós aprendemos essa noite através do sangue do Senhor, nós queremos clamar, Senhor, pela cura física do seu Antônio Wilson, pela Caroline, pela Caterine, pela Nilza, pelo Ivan. Pai, clamamos pela cura emocional do Walter de Souza, do seu Antônio Carlos, do Daniel, do Edivaldo Pereira, do Antônio Carlos, Suzana Silva. Deus, nós queremos orar por toda a libertação através do sangue. Para Elieneia, Jonice, Inete, Osmir, Giovana, Janaína. Pai, pelos negócios, pelo trabalho, que haja porta aberta, pelo Wagner, pelo Daniel, pelo Antônio, pela Aline, pelo Sérgio. Pai, nós queremos colocar cada nome, cada família, aqueles que não estão aqui, Senhor, mas que estão em casa. Se você está em casa e você tem uma necessidade, coloca a mão no seu coração, ou no seu corpo, ou na sua carteira, na chave da sua porta, aquilo que você precisa de um milagre do Senhor. Essa é a hora. O sangue foi derramado e Jesus conquistou toda a sorte de bênção, de vitória, de cura física, de cura emocional, de portas de emprego se abrindo. Pai, nós clamamos por cada vida, colocamos diante do Senhor, que o Senhor alcance cada necessidade, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, tudo que nós pedimos com fé, nós vamos receber. Que tudo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. E como igreja nessa hora, Senhor, nós queremos ligar cada pedido, cada situação, cada necessidade, ó Deus. Que o Senhor venha com a tua mão forte, com a tua mão poderosa, Deus. Porque Jesus já derramou sangue precioso, Deus. E nós recebemos e profetizamos que haja milagre, que haja cura, que haja libertação, que haja emprego, pelo poder do nome e do sangue precioso do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão sobre sua cabeça, sobre o seu coração. Que a bênção do Senhor te guarde. Que a bênção do Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. A glória do Senhor resplandeça em sua vida, em sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê uma semana de paz. E que todas as maldições sejam quebradas em sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.